preposto do Cristo pela divulgação do Evangelho na pátria brasileira e irmos ao abraço caloroso de nossa mãezinha querida, Maria, podendo colher nas expressões desse colo o amor infinito que ela nos empresta a todos, nos reconhecendo a cada um de nós como seus filhos, e assim podermos nos amparar ali nas melhores energias que ela nos empresta, que ela nos oferece, reconhecendo o quão bendito é o fruto do ventre da nossa mãezinha querida, o nosso Mestre Jesus. E assim nos lembrando que o Mestre onipresente está aqui no dia de hoje nos fazendo companhia, ingressa por aquela porta, caminha por esses corredores e nos acompanha nessa jornada de leitura e de compreensão do Evangelho bendito que Ele semeou em nossos corações para todos sempre. E assim, de joelhos em espírito diante do nosso Mestre amado, vamos até o Pai da vida, Pai de tudo e de todos, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos e guarde-nos de todos os males, pois são teus o poder, a glória e a luz para todos sempre. Que assim seja. Muito boa noite a todos. Que bom que a casa está assim, né? Cheia. Como eu estava dizendo, esse banquete, essa união, né? Essa presença maciça aqui de todos, ansiosos por colhermos, inclusive este que se apresenta aqui, por colhermos as melhores expressões do Evangelho em nosso socorro, em nosso favor. E hoje, para falarmos de um tema que muitas vezes nós não entendemos assim a sua profundidade. Nós não compreendemos direito o alcance da expressão fora da caridade não há salvação. Então, que o nosso encontro de hoje seja caloroso, seja proveitoso nesse sentido, de cada um de nós poder refletir sobre o verdadeiro sentido dessa expressão. Mas se fora da caridade não há salvação, do que é que nós temos de nos salvar? Já procuraram fazer uma ideia do que seja essa salvação? O que é que está afligindo os nossos dias? Por que é que nós nos encontramos assim, diante da necessidade de sermos caridosos para nos salvar? Nós, para compreendermos bem o significado disso, precisamos, antes de mais nada, nos situar no tempo e no espaço, para compreendermos que nós estamos aqui encarnados num mundo de provas e expiações, onde as relações com a matéria são mais frequentes do que as coisas boas do espírito, onde as dificuldades decorrentes de um mundo extremamente materialista nos coloca diante dos maiores problemas que são os nossos desafios de superação. E diante de tantos problemas e de tantos desafios, é que nós nos encontramos com a plena possibilidade e capacidade de nos salvar. É exatamente por isso que nós estamos aqui, experimentando as relações conflituosas todas que nos são submetidas aqui
pela providência divina. E cada um de nós experimenta o maior nível de dificuldade, tanto quanto seja, né, a nossa aplicação nos esforços por nos tornarmos seres humanos melhores. Então, quanto mais nós nos esforçamos em vencermos a nossa condição material e procurarmos nos purificar, menores serão as agruras das dificuldades e da salvação, que é essa salvação que nós pretendemos ter para as nossas vidas. Então, diante dessa primeira necessidade de nós nos situarmos aí no tempo e no espaço, como eu vinha dizendo, nós vamos nos lembrar do significado da expressão caridade, tal qual entendia o espírito mais evoluído que já habitou conosco aqui, nesse mundo. O nosso governador planetário, o nosso querido e amado Jesus. Então, como é que entendia Jesus o que vem a ser caridade? Jesus entende como caridade a benevolência para com todos. Fazemos o bem, sem olhar a quem, né? Sem propagandear, sem alardear o esforço empreendido no sentido de ajudar o nosso semelhante. Prossegue o mestre. Indulgência para com as imperfeições alheias. Aceitação do nosso semelhante como ele se nos apresenta. Compreensão das dificuldades que ele tem no adiantamento que ele experimenta. Aceitação de seus problemas, de sua condição. Não querermos mudar o nosso semelhante mais do que o esforço de empreender melhoras individuais. E por fim conclui ele, perdão das ofensas. Ora, se nós desejamos sermos perdoados de todo o mal que nós somos capazes de praticar, porque nós também temos, né, a nossa condição de ofensores, o nosso potencial ofensivo, né? Não vamos nos imaginar melhores do que ninguém, e nem anjos encarnados aqui sem asas, né? Nós estamos diante do mesmo comportamento materialista que o nosso semelhante. Claro, o que nos distingue, como eu vinha dizendo, é o esforço individual que cada um empreende no sentido de se tornar uma pessoa melhor. Então, quando nós olhamos para essa terceira recomendação do perdão das ofensas, nós devemos fazer isso como se nós estivéssemos clamando pelo perdão das ofensas que nós perpetramos contra os outros. É assim que nós podemos entender direito como isso funciona. Porque a gente deseja ser perdoado, né? Quando a gente comete algum excesso, a gente às vezes cai de joelhos e pede, olha, me desculpe muito por aquilo que eu fiz, eu não queria fazer desse jeito, me desequilibrei, me destemperei. E na hora de aliviar o ódio e a raiva, né, pela ofensa que nos fizeram, a gente não age da mesma forma. Então, o que eu queria provocar hoje aqui, na mente de todos nós, inclusive na minha, que eu não me acostumei ainda muito com essa ideia que eu vou propor, é que nós tenhamos um olhar sobre isso diferente. Ah, Marcelo, mas você quer sugerir um olhar diferente do Cristo sobre o que significa caridade? Não. Eu quero sugerir uma compreensão mais abrangente. Eu quero propor a todos nós que nós apliquemos essas recomendações no maior nível de caridade para conosco mesmos. Exatamente isso.
Porque o Cristo nos recomenda, né? Perdão das ofensas. Perdão das ofensas. Né? E nós temos perdoado a nós mesmos? Ou a gente vive em pleno conflito com a nossa condição? A gente vive amargurado, né? Querendo se espancar. Puxa vida, como eu sou pecador, né? Como eu fui agir daquela forma, eu não me conformo com o meu erro. Então a recomendação diz que nós temos de ter indulgência para com as imperfeições alheias. Ora, se o Cristo nos recomenda que sejamos tolerantes e compreensivos para com os nossos semelhantes, né? Significa que nós devemos ter um pouquinho menos de tolerância para com os nossos próprios erros. Mas não naquele nível de só nos culparmos, de estabelecermos uma guerra conosco mesmos, mas num nível importante de provocarmos ações dentro de nós, comportamentos dentro de nós, no sentido de nos rever, de nos passar a limpo, de provocarmos um olhar mais fiscalizador sobre as nossas ações e os nossos comportamentos, de fazermos um balanço mais rigoroso de como nós temos a plena capacidade de sermos diferentes, de sermos seres humanos melhores, mais evoluídos, mais capacitados. E nesse nível que eu quero propor, que então nós encontremos ferramentas para isso. Puxa vida, mas caramba, eu tenho olhado sempre para o meu semelhante com um olhar crítico, né? Então todas as vezes que eu me recolho no pensamento sobre os outros, eu digo, puxa, poderia ter sido diferente. Aquela pessoa com quem eu trabalho poderia ter me tratado melhor hoje, poderia não ter respondido daquela forma, de uma maneira tão grotesca, né? Tão ofensiva, tão incompreensivo. Puxa, o meu cônjuge poderia ter cedido aos meus encantos e concordado comigo em relação àquele assunto, mas ele divergiu de uma forma assim, tão rude em relação àquilo que eu propunha. Então, o que eu quero despertar na consciência de cada um de nós hoje aqui é desse campo fértil que nós temos aqui dentro de nós. Nós somos os condutores dos nossos destinos. Nós temos a capacidade de nos melhorar, não de mudar o próximo. Não de procurar encontrar no nosso semelhante uma pessoa diferente. Assim, com aquele sentimento ávido por melhores condições de sobrevivência, nós temos de trabalhar as nossas atitudes. É muito fácil, é só nos imaginarmos os agricultores, né? Aqueles capazes de colhermos os frutos da nossa semeadura, dos nossos comportamentos hoje. Um plantio diferente, mais adubado, mais refletido, mais pensado, para que possamos colher felicidade amanhã, porque tudo passa por um comportamento nosso. Eu costumo dizer sempre, não é, por todos os lugares que eu vou, e também quando eu sinto, que a raiva nos consome a nós, não ao destinatário dela. O ódio não prejudica o odiado, fere por dentro, acaba com o organismo, produz substâncias e sentimentos capazes de nos aniquilar. É isso que nós desejamos produzir? Tendo um produto rico, fértil como o amor?
à nossa disposição? Um produto dado de mão beijada pelo nosso mestre querido, que nos assiste a todo instante e ainda providencia companhias espirituais que cuidam de nós, que nos intuem coisas boas, coisas novas, coisas diferentes. O amor nos é dado como um verdadeiro presente e nós, às vezes, nem abrimos o pacote. Nós nem tiramos o laço. Nem sabemos qual é a verdadeira essência desse presente divino. E é isso que eu desejo experimentar hoje aqui com vocês, propondo alguns comportamentos que nos são sugeridos lá no Livro dos Espíritos por Santo Agostinho. Santo Agostinho nos recomenda que façamos nós um balanço dos nossos dias. Porque a gente está muito acostumado, né, a fazer um balanço da vida do outro. Puxa vida, fulano fez isso, Beltrano agiu daquela forma, né? O fofoqueiro sempre é o outro, não somos nós. O intrometido sempre é o vizinho, né? Que quer saber mais da nossa vida que nós mesmos. E nós mesmos não fazemos o nosso balanço. Gente, o balanço é uma coisa muito simples. É similar à ida a um supermercado. Quando a gente vai ao supermercado fazer compra, a gente não olha para a despensa? Não abre a geladeira? Ou é só comigo? E sempre a gente esquece alguma coisa, né? Vai no supermercado, compra e fala, esqueci daquilo. É porque a gente não está acostumado a fazer o balanço como deve ser feito. Não é aquele balanço contábil, não, que é sempre negativo num país com cobrança exorbitante de impostos, viu? É um outro tipo de balanço. É um balanço sobre a nossa vida, sobre como nós podemos nos comportar para sermos seres humanos melhores. Então, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta de número 918, o Kardec pergunta para a espiritualidade: por que indícios se pode reconhecer um homem em progresso real? Como é que o homem pode marchar para a evolução, para que seja ser humano melhor? O homem de bem é o que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade. Então, dentro daquele balanço que nós temos de fazer, será que eu tenho sido justo? Tenho sido caridoso e amoroso com o nosso semelhante? É aquele que interroga a própria consciência sobre os atos que praticou. A gente só vê o que os outros fazem, né? Não o que a gente faz. A gente olha mais para o comportamento alheio do que para o nosso. É o contrário. Nós estamos na contramão. Lembram da semeadura? É aquele que faz todo o bem que é possível fazer. Aquele que, se Deus outorgou o poder da riqueza, considera essas coisas como um depósito. Gente, ninguém vai ser enterrado com um carro 0 km junto. Vocês já viram um caixão para carro 0 km? O último carro que nós vamos andar não tem nem motor. Só aquele carrinho que transporta o caixão, né? Ah, mas você está sendo muito realista. Estou. Porque a realidade é o que permeia as nossas existências. O que não é vingativo e compreende as fraquezas alheias, porque também as possui. Nós também possuímos fraquezas. E agora sim, na pergunta de número 919, na sequência, qual é o meio prático mais... Meio prático. Prática, gente. Nada de ficar só na leitura do Evangelho e não aplicar. Prática é ir lá no supermercado e fazer a listinha direito do que a gente precisa comprar. Qual é o meio prático mais eficaz que o homem tem nessa vida para resistir à atração do mal e se melhorar? Se melhorar. Santo Agostinho nos diz: para que façamos um balanço das nossas vidas. Um balanço. Sopesar, analisar.
fiz algo que não aprovo ou censuraria no meu semelhante? Eu fiz alguma coisa que eu censuraria naquele que está a caminho conosco? O que eu tenho feito da minha vida e com qual objetivo? Qual é o meu propósito de existência? O que eu pretendo para mim? E olhem só que interessante essa. Se Deus me chamasse hoje para o desencarne, onde lá no mundo dos espíritos não se esconde nada, eu temeria algum olhar? Porque lá a gente não mente, né? Tudo é transparente lá no mundo dos espíritos, no mundo dos espíritos. Então, o que eu transpariria? Qual seria a transparência de mim mesmo? Eu temeria algum olhar? Então, diante dessas recomendações de Santo Agostinho, é que eu quero ir encerrando o nosso encontro aqui, para que a gente se lembre bem do balanço dos nossos dias, dessa análise profunda sobre nós mesmos. E para encerrar, eu colhi aqui num livrinho que eu gosto muito, que é o Respostas da Vida, no capítulo 8, uma frase bem curtinha. Quando a lei universal nos observa, ame o próximo, ela está nos avisando que auxiliar os outros será realmente auxiliar a nós mesmos. Graças a Deus.